Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí com muita garra, porque hoje é o dia da nossa avaliação, finalizando a unidade 1. Com vocês, professora Lúcia Clemeci. Vamos então para a nossa revisão e para a nossa, preparando-nos para a nossa avaliação? Então, meu povo, vamos revisar aquilo que nós vimos na nossa primeira aula, um tema riquíssimo, importantíssimo, e assim, um tema que faz vocês pensarem até sobre a própria vida de vocês em relação à religião de vocês. E já vamos começar com o conceito de mística e espiritualidade. O que uma tem a ver com a outra, o que quer dizer, de que trata cada uma delas, ok? Então vamos lá. Nós vamos ver que a mística e a espiritualidade, elas caminham juntas, estão interligadas, elas se complementam e se manifestam. Onde, professora? Nas práticas de comunicação com a divindade. Onde? Nas tradições religiosas, inclusive na que vocês praticam. E aí nós vamos ver como que elas se apresentam. Vamos ver o que é mística e como ela se apresenta na nossa vida, na vida de cada um. Então, mística é a experiência da vida completa e não fragmentária. Mas será que a mística é para alguns? Enquanto a mística, aquele sentimento interior de comunicação com a divindade, será que é só para alguns? Não. O Panikkar fala que a mística não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas que a mística faz parte da experiência humana por excelência. Isso quer dizer o quê, professora? Que todos nós podemos ter a mística em nós, porque a mística tem a ver com a alma, com a emoção, com aquela forma de conexão. Vamos adiante. A mística é uma experiência plena da vida, em outro nível de percepção, e a possibilidade de ter essa percepção. Quando a gente se fala da experiência da vida, nós estamos falando da experiência com Deus, aquela experiência de Deus que nós vemos lá no transcendente. Lembra no sexto ano quando nós trabalhamos o transcendente? Pois essa experiência aí que nós estamos falando. Então a mística, ela está no cerne da experiência humana. Como assim, professora? Na essência. A mística, ela está em cada um. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas todos nós somos um pouco místicos. E agora nós vamos ver por que estudando a espiritualidade. Continuando, próxima cartela, certo? A espiritualidade. O que tem a ver com a mística? Se a mística é o sentimento, é aquela emoção, a espiritualidade é a busca humana por um significado para a vida, por meio de conexões intangíveis. O que é uma coisa intangível, professora? Aquilo que eu não consigo atingir por meios comuns. Então, a espiritualidade é aquela conexão entre a pessoa humana e a divindade. É aquele encontro onde nós buscamos a essência, sabemos que tem algo maior que nós e nós queremos atingir a comunicação, a conexão com esse algo maior que é a divindade, ok? E aí o que acontece na espiritualidade? Próxima. Vai haver um caminho de busca e aprofundamento da intimidade com o divino. Que caminho é esse, professora? É a mística. A mística é o sentimento. A espiritualidade é a prática desse sentimento. É o emocional do ser humano que vai praticar aquela busca, aquela conectividade
com a divindade. Vamos adiante, continuando com a espiritualidade. A espiritualidade seria a sistematização teológica e cultural da mística. Mas, professora, o que é a sistematização? Gente, a sistematização é a prática de algo, de uma teoria. No caso aí, a sistematização teológica seria a prática da nossa mística. E tem a ver também com a cultura. Agora nós vamos ver as práticas dentro da mística, da espiritualidade, de se comunicar, e veremos em várias religiões que a cultura influencia muito nesta prática. E a mística, ela é tão bonita, gente, tão profunda, que ela não é regrada. Acompanhe comigo. A mística é como o amor. Ela é uma força que vem de dentro. Ela é afetiva e ela vai além da razão. Vocês estão vendo aí a imagem de alguém auxiliando uma pessoa doente. É a prática da mística, é o amor colocado em prática. E esta espiritualidade aí está se concretizando. Deu para captar aí? Então vamos adiante. A espiritualidade, gente, ela lida com o fogo afetivo da mística. Eu acabei de falar para você sobre o amor. E ela liga a realidade da vida e a fé que a pessoa tem. Vejam bem, vamos analisar esta gravura aí, esta imagem aí. Nós estamos vendo aí a mística sendo aplicada na vida, no fogo afetivo. Que fogo afetivo é este, professora? A caridade. Está explícito nesta imagem o amor, a caridade, o levar a mão ao outro, a expressão da palavra irmão, ir a mão até o outro. Espero que na mística e na espiritualidade tenha ficado bem claro para a nossa avaliação e depois vocês vão tirar mais dúvidas. E agora eu vou dizer para vocês que dentro da mística e dentro da espiritualidade existem práticas de comunicação com a divindade nas tradições religiosas. E aqui, gente, quando eu falo em divindade, é aquilo no qual nós acreditamos, Deus ou deuses, independente da forma como vocês o nomeiam, certo? E isto vem, gente, desde a antiguidade até os nossos dias. O ser humano, ele expressa através da sua emoção, certo? Aquilo que ele extravasa para a divindade. E nesta crença à divindade podem ter os seus desejos, pedidos de auxílio, seus agradecimentos e suas orações. E essas práticas, pessoal, próxima cartela, por favor, elas vão variando. Como, professora? Conforme a tradição religiosa, a crença daquele povo, a crença daquela localidade e os costumes locais daquele povo. Vocês veem que o nosso planeta ele é imenso e com uma cultura diversificada. Graças a Deus que nosso planeta é lindo, maravilhoso, com uma cultura diversificada. E consequentemente, com isso, também as tradições religiosas, elas têm práticas comunicativas diversificadas. E agora nós vamos ver em algumas religiões. Quais podem ser essas práticas, professoras? Acompanhem comigo aí as orações, os rituais. Esses rituais podem ser através de danças, de oferendas, os sacrifícios, que nós temos muito claro e presente no islamismo, no judaísmo, no candomblé, em algumas culturas indígenas provenientes, remanescentes dos maias e dos astecas na América, certo? Práticas espirituais nas religiões orientais, como a meditação, o jejum. E tem também uma prática que eu não sei se vocês já viram algum filme a respeito, lá nas Filipinas, o autoflagelo.
Na Páscoa, as pessoas se machucam e sangram para lembrar as feridas de Jesus, no caso dos cristãos. E temos a entonação de mantras, no caso das religiões orientais, certo? No shintoísmo, o budismo, Hare Krishna também, que é uma vertente do hinduísmo, que também tem a prática dos mantras, e os cânticos no protestantismo, ok? Aí agora nós vamos ver como é que essas duas práticas, a oração e o ritual, se manifestam em algumas tradições religiosas. Próxima cartela. Veremos hoje, gente, revisando já, duas práticas. Quais são elas? De comunicação com a divindade. A oração e os rituais. Mas o que é a oração, professora? A oração, para toda pessoa humana, é uma ligação, um elo entre a criatura e o Criador. Quem é esse Criador? A divindade. Então vamos lá, próxima cartela. O que é a oração? Para nós, a oração é um ato religioso que ativa a ligação. Eu acabei de falar para vocês que a oração é uma ligação, um elo. Ela ativa através do quê? De uma conversa, de um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento à divindade, um louvor à vida, um louvor agradecendo tudo que tem diante da divindade. Essa divindade que nós estudamos lá no 6º ano e chamamos de transcendente. Lembraram? E também temos os rituais. Muitas dessas orações são expressas dentro de rituais. Agora acompanhe comigo. Como é que pode ser esses rituais, professora? Através de gestos, através de danças, através de cânticos, mantras, oferendas, e em algumas religiões vai ser expressa através de adereços, de objetos, de vestimentas e por aí afora, que nós conhecemos principalmente, podemos dar como exemplo aqui as religiões afrodescendentes, que são riquíssimas, e também as religiões indígenas, o xamanismo e todas as vertentes indígenas, certo? Então vamos adiante agora verificar esses rituais, estas orações dentro das religiões. Vamos começar pelas religiões orientais. Recordando as 3 religiões do livro, tá? E, desculpem, as religiões orientais, lá do Oriente. Vamos começar por uma religião politeísta, que é o hinduísmo. Os hindus, gente, eles têm como regra a comunicação com a divindade pelo menos 2 vezes ao dia. Eles fazem a sua oração ao nascer e ao pôr do sol. Para ser hinduísta, isto tem que ser praticado. E que tipo de oração eles fazem lá? Eles cantam os mantras, que são trechos do Vedas. O Vedas é um livro sagrado que traz 4 livros contidos neles, certo? E esses mantras, eles acreditam que os levam a um estado alterado de consciência. Neste estado alterado de consciência, eles conseguem a conexão com a divindade. Ah, mas é obrigatório, professora? Não. A prece não é obrigatória e eu vou dizer para vocês por quê. Porque eles têm, os hinduístas, na sua casa, eles têm altar para fazer seus rituais diários. Então vamos lá, a cartela dos rituais. E vocês vão ver que lá na sua casa, eles podem não praticar a oração da manhã e da noite. Mas o que acontece? Eles têm um altar de adoração, onde eles apresentam gestos. Que gestos são esses, professoras? Eles fazem oferendas, eles queimam incenso. Em alguns lugares, eles oferecem, até como os budistas, frutas para a divindade. E dependendo também da linha, o que vai acontecer no hinduísmo? Tem alguns que praticam
a yoga, o tantra, que são mantras, e a meditação, certo? Então, esta é a forma deles praticarem a mística e a espiritualidade. Agora nós vamos para o shintoísmo. O shintoísmo é uma religião da China, que depois até foi para o Japão, certo? E lá no shintoísmo existe uma mística que é colocada na espiritualidade de uma forma muito bonita. Eles cultuam o kami. O que é o kami, professora? São espíritos que se apresentam na forma, em animais, plantas, na rocha e principalmente nos antepassados. Inclusive, esses festivais, eles se tornaram turísticos, porque vai gente do mundo todo para acompanhar essa adoração shintoísta. E eles são passados para os seus antepassados, em adoração e respeito aos antepassados. Pode ser feito no lar e pode ser feito através de oferendas e pode ser feito no festival, ok? Seguindo adiante, já expliquei esta cartela, vamos adiante. Aí está o festival, o ritual do festival. Também nesse ritual eles oferecem comida e bebida. E as pessoas que estão no ritual, elas recebem aquilo que vai ser oferecido para o kami, elas recebem também a comida, a bebida e dançam em homenagem ao kami, certo? Isso no shintoísmo. Agora nós vamos para uma religião que surgiu na Índia e foi para o Japão, o budismo. Como é que são as orações no budismo? Nem todo budista, gente, pratica a oração, mas ele pratica a meditação e a oferenda. A oração lá para os budistas aproxima o homem de uma realidade que ajuda ele a quê? A ter as qualidades que Buda teve. Vocês sabem que Buda é considerado o fundador do budismo, por isso o nome budismo. Então, todo adepto do budismo, ele persegue atingir aquelas qualidades do Buda. Vamos colocar 3 aí: a calma, a alegria e o amor. E eles também fazem oferendas, eles também têm o ritual num altar na casa deles, com incenso, com velas, com flores, certo? Por quê? Porque tudo isso simboliza a vida, a luz, os ensinamentos e principalmente a gratidão pela vida, certo? Então, vimos as religiões orientais. Agora sim, nós vamos vir para as religiões do livro. Quais são as religiões do livro, professora? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, vamos começar lá no cristianismo. Como é que o cristianismo pratica esta vivência da mística, da espiritualidade, dentro da oração e dos rituais? Vamos pegar os protestantes, as vertentes evangélicas pentecostais. É um relacionamento consciente com Deus. Para eles, a oração, ela se manifesta através do louvor, do agradecimento, de um pedido de intercessão. Existem sessões de curas, de bênçãos. Por quê? Porque eles querem desfrutar da presença de Deus e também perseguem a salvação e a cura. Ok, vamos adiante, a próxima cartela eu já falei, como é que se manifesta. E aí nós vamos ver como é que se manifestam os rituais protestantes. Tem sermões, tem leitura bíblica e reflexão. E uma coisa importante, gente, há sessões de cura e de exorcismo. E a música é muito presente nesses rituais, certo? Vamos agora pro cristianismo, numa visão católica. Nós vamos contar para vocês que a missa já é um ritual onde se fazem inúmeras orações. E para quem as orações deles são colocadas? Para Deus, ou então para um intercessor, a Virgem Maria ou os santos,
Essas duas divindades, entidades, irão interceder junto a Deus, por a pessoa se considerar pecadora ou não merecedora. E também é considerado uma reza, uma oração, uma invocação oral e escrita. E o católico, ele tem momento de adoração, de louvor, de súplica, agradecimento, expiação, presença e também lá na missa, que eu já disse para vocês que é um ritual, quando se dão as mãos, desejam a paz e a unificação. Vamos dar uma olhadinha nos rituais católicos. As igrejas católicas, elas são repletas de rituais, que é aquela comunicação com a divindade. E a missa, o sacramento, o ato de se ajoelhar, os ritos, lá dentro da missa há vários ritos, são formas de se comunicar, entrar em contato com a divindade. Então o catolicismo, ele é rico em rituais, nesta comunicação. Agora nós vamos para a religião judaica. A religião judaica, gente, ela seguia por um livro chamado Torá, certo? E na religião judaica, os judeus têm inclusive um dia que eles fazem a celebração do pedido de perdão. E este pedido, ele não tem intermediários como os católicos, não tem intercessor. Ele é feito diretamente a Deus através da oração. E eles muitos vão no Muro da Lamentação, lá em Belém, em Jerusalém, desculpem, fazer esta oração. Pelo menos uma vez no ano eles vão lá fazer esta oração. E como é que são feitos os rituais deles? Eles têm o Sefer, gente, que é um rolo, que é considerado o livro deles. Este rolo, ele contém a Torá, que são os livros com a lei judaica. E tem também o uso do tefili. O tefili é uma caixa de couro, gente, que é colocada aqui na testa dos membros e tem uma liga de couro que eles enrolam em todo o braço, vem de lá da caixa, enrolam em todo o braço e vai terminar na mão. Eles passam o dia todo com aquilo, no dia de oração, para mostrar submissão a Deus, ok? Agora vamos para a visão islâmica, que é a nossa última religião, a nossa última tradição religiosa. Nós temos lá o Salat, que é o nome que se dá. A quê, professora? As 5 orações que os islâmicos fazem diariamente. É uma obrigação deles fazer esses 5 momentos de oração no dia. E nisso eles fazem a recitação dos versículos do Alcorão. O que é o Alcorão, professora? É o livro sagrado dos islâmicos, onde contém a Sharia e todas as leis islâmicas. E isso envolve, gente, não só o espiritual deles, envolve a parte física e a parte mental. Por exemplo, todos eles, toda vez que fazem esta oração, precisam se lavar para ir purificado para esta oração. E existem as posições de submissão. Ok? Vamos adiante então. E agora nós vamos ver que o Islã também, ele tem rituais. E às vezes até são rituais que nós ocidentais aqui não temos conhecimento. Um ritual que assim nos chama a atenção, que nem todo mundo tem o conhecimento, é o ritual do sacrifício. Este ritual acontece sacrificando cordeiros ou cabras, lembrando quando Isaac iria sacrificar seu filho lá no monte, certo? E aí o que acontece aí? Depois que eles sacrificam esses animais, eles fazem uma confraternização com seus familiares e o que sobra da carne que eles comem desses animais, eles distribuem aos pobres. É uma prática de caridade. Então, o que nós vimos hoje? Vimos a mística, vimos a espiritualidade e as práticas dessas duas, como, professora,
na relação e comunicação com a divindade. Vimos duas, a oração e o ritual, em cada uma dessas tradições, as orientais e as ocidentais. Ok? Espero que vocês tenham ficado aí bem antenados. A sua aula continua no próximo vídeo.